Olá, fera! Nessa questão aqui ele nos diz que a temperatura do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius. Então vamos colocar aqui, a nossa mão está a 36 graus Celsius, 36 graus Celsius, e a gente vai analisar essa configuração aqui primeiro. Essa mão que está na água a 5 graus Celsius, nós temos uma diferença de temperatura entre a mão, o corpo humano, e a água. E lembre que o calor sempre flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nessa primeira situação aqui, ó, nós temos que o fluxo de calor vem da mão para a água. Ó. O calor vem da mão para a água, nesse sentido aqui. Já nesse outro, a água está a 45 graus Celsius, uma temperatura maior do que nossa mão. Então, aqui acontece o contrário, o fluxo de calor é da água para a mão, beleza? Ó, a setinha aqui indicando o fluxo de calor. E aqui a gente já pode analisar aí algumas afirmações. Ó. Na proposição 1 ele diz o seguinte: no recipiente com água fria, que é esse aqui, ocorre a transferência de energia na forma de frio. Só por aí a gente já pode descartar, porque a gente não fala que o frio está se movendo. Nós temos sempre calor, o fluxo de energia é sempre feito na forma de calor. Então não é o frio que anda, é o calor, beleza? E aí ele interpreta de uma forma muito errada nessa proposição 1, então a gente já corta por conta disso. Ó. Ele diz que a transferência de energia ocorre na forma de frio. Isso está falso. Ó. Proposição 1 está falso por conta disso. Proposição 2, vamos lá. Ó. No recipiente com água fria, tá aqui ele, ocorre transferência de energia na forma de calor da mão para a água fria. Até aí tudo bem, verdadeiro. No recipiente com água morna, ocorre a transferência de energia na forma de calor da água morna para a mão. Verdadeiro, a proposição 2 interpretou aí de uma forma corretíssima. Vamos para a 3 agora. Na 3 ele diz que no recipiente com água fria, ocorre transferência de energia na forma de trabalho. Não, nós não temos trabalho, não temos força e um deslocamento aqui envolvido nesse processo não. A energia é em forma de calor. Então a 3 está falso. E na 4 ele quer conversar um pouco com a gente se a gente domina como o nosso corpo interpreta a temperatura, que é geralmente de uma forma muito relativa. Então vê só, no passo B, que é esse que está desenhado, a mão que sente maior diferença de temperatura é a mão imersa na água fria. Vamos ver aqui, ó, quem é a diferença de temperatura? A diferença de temperatura de 36 para 5 é de 31 graus Celsius, tá vendo? Enquanto que aqui, ó, de 36 para 45, nós temos 9 graus Celsius. Então, realmente, a diferença de temperatura aqui é maior do que aqui. Então, ele falou certo nessa primeira parte, ó. No passo C, o passo C é que ele vai agora tirar essa mão de cá e colocar nesse recipiente de 25 e essa de cá e colocar nesse recipiente de 25. Apesar de a água nos recipientes aqui estar à mesma temperatura de 25 graus Celsius, a mão oriunda da água fria passa uma sensação de ser colocada numa água morna. Isso é verdade porque o nosso corpo ele mede a temperatura de forma relativa. Ó. Ele estava colocado em 5 graus Celsius e foi para uma região de maior temperatura. Então a nossa mão vai sentir que a temperatura aumentou. Então ele interpreta essa água aqui como sendo uma água morna, ok? Porque ele estava colocado antes nos 5 graus Celsius. Essa outra mão de cá ó, estava no 45 e depois é colocada no 25. Ele vai interpretar esse recipiente aqui com água como sendo água fria. Então é exatamente o que ele diz aí na proposição 4, beleza? Proposição 4 também está verdadeira. Então a gente vai ter aí a 2 e a 4 como verdadeiras, letra C. Um forte abraço e até a próxima.